Fala, criativos! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que marcou muito o início da minha jornada como designer. E antes eu vou te fazer uma pergunta. Você já entrou em uma agência, uma empresa para trabalhar como designer, onde te contrataram como júnior, mas na hora de te cobraram como pleno ou até mesmo sênior? Pois é, no começo da minha jornada, da minha carreira, eu vivi isso na prática e eu vou falar para vocês, quase que eu desisti do design. Logo na primeira agência que eu trabalhei, eu fui demitido em 15 dias e isso não é uma piada. Gente, isso foi realmente um baque. Mas calma lá, porque essa história tem um final bem melhor do que você imagina. Então já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vamos conversar. Bom, o começo de tudo foi quando eu tive a oportunidade de concorrer a uma vaga de marketing médico. Essa vaga era para diretor de arte júnior. Eu estava super feliz, mas eu vou ser bem sincero para vocês. O meu conhecimento na época era bem básico. Eu sabia um pouco mais do CorelDRAW, mas o Photoshop e Illustrator, eu tinha uma base, quebrava o galho. Mas por milagre, eu passei no teste dessa agência. Foi um pouco tenso, porque tinha uma proposta de logo, tinha alguns criativos que eram de social media, e por último, eu tive que fazer a diagramação de um folder com bastante páginas. Fiquei um pouco tenso, mas eu consegui me virar e passei. Nos primeiros dias lá nessa agência foi bem interessante, porque o ambiente era bem legal, era um ambiente moderno, as pessoas também no começo ali estavam bem receptivas e o salário atingia ali as minhas expectativas, até um pouquinho mais. Mas aí os dias foram passando e eu comecei a perceber que as coisas estavam desandando. As demandas elas eram absurdas para um júnior. Pensa comigo, você criar uma proposta de brand, além de desenvolver um KV do zero, tudo isso sem orientação nenhuma, gente, fica muito difícil para quem está começando. E aí vem o detalhe, além de fazer tudo isso praticamente sozinho, eles estavam esperando o resultado de um sênior, de um pleno, seja na questão ali do repertório, quanto também na questão da velocidade. E aí, gente, a gente sabe que um júnior não consegue entregar algo em velocidade e também com qualidade. É preciso mais tempo de pesquisa para você buscar referências. E isso é normal, faz parte do processo. Mas para piorar, o pior mesmo foi o ambiente. Por quê? O head de criação, ele estava simplesmente nem aí para orientar. Era cada um por si. E um dia eu precisei de uma ajuda para fazer um trabalho no InDesign. Algo que nunca tinha mexido direito, E o que eu recebi foi uma pesquisa aí no YouTube. E foi aí que eu realmente virei o melhor amigo do YouTube. Então, através de diversos canais que trazia a questão de tutoriais para o Photoshop, para o Illustrator, eu comecei essa jornada para tentar resolver aquela situação. E você já passou por isso? Aquela sensação de estar perdido e não ter ninguém para te ajudar? Realmente é complicado. Bom, depois de alguns dias naquela correria maluca, me chamaram para uma reunião na sexta-feira, aquela tal one-on-one, Não era feedback, gente, era o fim. Me demitiram, assim, sem cerimônia nenhuma. Tava todo mundo indo embora, E eu saí com minha mochilinha sem nem poder me despedir direito aí do pessoal. Cara, aquilo eu confesso pra vocês que foi um tapa na cara. Eu cheguei até a pensar, gente, será que eu realmente não sou bom o suficiente? Será que o design é pra mim mesmo? Eu até vou perguntar pra vocês já viveram isso? Já passaram por isso? De você sair de um lugar e você nem sabe se realmente era o ambiente que estava errado ou se era você? Compartilhe aí nos comentários se você já passou por algo similar. Realmente, quando eu saí de lá, a minha autoconfiança foi precipício abaixo. Com o passar dos dias eu fiquei me perguntando, será que o design realmente é pra mim? Mas olha só, o jogo virou. Na mesma semana, um amigo meu me indicou para uma outra agência, só que dessa vez a experiência foi completamente diferente. Essa agência, ela era maior, era bem mais posicionada, ela tinha muito mais posicionamento no mercado, E falar para vocês que eu encontrei um time incrível, que me ensinou, me apoiou e apostou realmente ali no meu potencial. E lá foi que realmente eu comecei a crescer de verdade, Com a prática eu fui desenvolvendo esse aprendizado com as ferramentas. Eu fui aprendendo um pouco mais como funcionava todos os processos em uma agência de publicidade. Tive um suporte muito bom da galera que trabalhava comigo e o principal, gente, eu tive um head de criação que ele praticamente foi o meu mentor. Um grande abraço, Baiano! Mas esse cara, ele me pegou ali em um estado cru, digamos, e ele realmente trouxe uma mentoria, trouxe um aprendizado onde ele me desenvolveu como designer. E é importante a gente entender que durante os nossos processos de evolução, processos de aprendizado,
é muito importante a gente ter não só resiliência, mas ter a mente aberta para receber críticas, para entender muitas vezes que não é daquela forma. E lembre-se, não seja orgulhoso. O orgulho ele pode atrapalhar o seu processo de desenvolvimento. Lembro-me de até uma vez que o Baiano, né, que era o head de criação na época, que estava ali me desenvolvendo como diretor de arte, ele falou, cara, um dia você vai estar praticamente na sua jornada aí sozinho, fazendo as suas criações, de repente em outra agência, e você vai escutar aquela minha voz de fundo, ó, empurra um pouquinho para lá, afasta um pouquinho para lá, melhora um pouquinho o espaçamento. E realmente, esse cara, ele conseguiu me ensinar tanto em relação a diversos conceitos, né, de diagramação, de aplicações, que quando eu estava, obviamente, lá no futuro, desenvolvendo projetos, né, que é KV, K-Visual para campanhas publicitárias, quando eu olhava para aquela peça, vinha aquela voz baiana assim na minha mente, ó, Matheus, posiciona esse elemento aqui, faz isso ali, e realmente ele estava certo. A voz baiana ficou na minha mente. Então, pouco a pouco, eu comecei a liderar projetos, né? A questão é, se eu tivesse desistido naquela primeira experiência ruim, eu nunca teria chegado onde eu estou hoje. E qual que é a moral da história? Às vezes o problema não é você, mas sim o ambiente, porque o ambiente ele faz toda a diferença. Um lugar e pessoas que valoriza o seu potencial, isso pode fazer toda a diferença na sua jornada, na sua carreira como profissional. E você precisa entender que existe um processo, principalmente quando você está começando, né? Um júnior ele precisa passar por uma jornada de aprendizado, ele vai construindo um repertório e mais velocidade durante as execuções. E gente, sendo bem sincero para vocês, por experiência de mercado, tá? Existem sim muitas agências que contratam designers júniors, né? Diretores de arte júniors, mas na intenção de baratear a operação. Então eles pegam o júnior ali e quer que o júnior seja tenha uma velocidade, um repertório de um pleno, de um sênior, quer que ele seja motion design, quer que ele seja social media, que ele construa copies. Isso está completamente errado, mas é preciso respeitar principalmente quem está começando, porque você pode gerar um trauma muito grande. Eu confesso para vocês, eu gerei realmente uma crença limitante que eu tive que quebrar aos poucos, porque eu tive aquela sensação que eu nunca era autossuficiente, que todos os projetos que eu trabalhasse, eu iria levar ali um feedback negativo, que a qualquer momento alguém iria vir falar comigo, falar que eu não estou em bom desempenho. Então no começo eu tive uma necessidade muito grande de mostrar trabalho, de tentar ali surpreender nos meus projetos, né? Querendo ou não, aquilo me deu um gás. Mas ainda assim, eu acho que gerou muito mais transtornos, né? Eu vejo muito mais um ponto negativo do que um ponto positivo. Agora é com vocês, já passaram por algo assim? Tinha um emprego que parecia um pesadelo, mas no final te ensinou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, eu tô curioso para saber. E claro, se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço, até breve, até mais design!